Mas você falando sobre a coisa toda da religiosidade que a gente está buscando, acho que você respondeu até longo tempo, acho que é até muito bom, como é que faz para você buscar essa droga, né, chamada religião, que muita gente, às vezes até eu preciso, às vezes eu acho que com certeza eu preciso de religiosidade, é uma coisa que na minha vida eu conquistei muitas coisas, mas eu sinto falta, às vezes eu tenho esse vazio e muitas pessoas têm, e outras acham que estão preenchidas, mas ainda estão com vazio também, e tá tudo certo. A gente está falando agora de Jesus, né? O quanto que Jesus foi grandioso na nossa vida, tal. Você tem relatos, você tem fatos que comprovam a existência dele. Uma pergunta que eu queria te fazer é: Jesus vai voltar? Você já respondeu essa pergunta, mas o Jesus que vai voltar é o Jesus que a gente conheceu? Ou Jesus voltar é uma outra metáfora para um novo Jesus que vai surgir? E talvez esse Jesus seja, sei lá, um cara ali da Faria Lima, ele é o novo Jesus. O que você vê disso? Alguns vão dizer que a volta de Jesus é apenas uma grande parábola, outros vão negar que haja a volta de Jesus, mas quando eu leio na Bíblia tudo que fala sobre a volta de Jesus em sua própria boca ou dos seus discípulos, é muito assertivo e histórico. Vou dar exemplos. A palavra que usa para a volta de Jesus, em grego é a palavra parousia. Parousia era um termo técnico usado na antiga Grécia para falar da chegada da presença de um rei, de um monarca num lugar. Isso jamais poderia ser figurativo. Se o arauto vai à frente com a trombeta e anuncia o rei está chegando, isso não pode ser figurativo, era algo histórico. Tanto é que a cidade se preparava para vir o rei, para a vinda do rei. Ele fala, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Os sinais que Jesus dá, que antecedem a sua vinda, sinais no mundo político, na religião, na natureza, na sociedade, são sinais muito notórios que estamos vendo hoje acontecendo. Você falou que está todo mundo muito louco, desanimado. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, ele fala, os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que vão sobrevir ao mundo. E é interessante que até a parte que fala do horror dos seres humanos, quando fala homens, inclua homens e mulheres. Sim. É a palavra aporói em grego, que é como se estivesse com os poros todos fechados, de grande angústia. A vinda do anticristo é uma coisa muito marcada, fala como ele vai vir, como ele vai se sentar num trono, se assemelhando ao próprio Deus. São coisas muito concretas. E o próprio Pedro falou que esse dia iria demorar a chegar e que muitas pessoas iriam duvidar a esse respeito, segundo os seus escárnios. Foi escrito pelo apóstolo Pedro. Então a volta de Jesus na Bíblia é algo histórico, certeiro. Mas antes surge o anticristo. Surge o anticristo antes. E vamos explicar. Nessa linha do tempo da Bíblia, você que é um grande historiador, em que momento que estamos? O anticristo está para chegar? Quanto tempo vai demorar para chegar esse anticristo? Ou ele já chegou? É esse que é o problema. A gente não tem um calendário preciso nesse sentido. Vamos pensar, em primeiro lugar, como é que funcionam os critérios do Oriente Médio. No Oriente Médio, quando falava que um navio ia sair no dia tal, não é como no Brasil que você chega no aeroporto e tem que correr atrasado porque já fechou o check-in, você está dizendo, eu tô 2 minutos, eu estava na fila ali porque teve trânsito. Não é, o tempo deles não era medido assim. O navio vai ser naquele dia. Quando ameacia o dia, todo mundo se encaminhava para o navio. Mas eles podiam ter escrito, né? Para salvar pra gente, né? Para saber se o cara que vai votar para prefeito é o anticristo. Boa. Mas só que aí acontece uma coisa. Lembra quando na época da ditadura militar algumas músicas falavam do governo, mas falavam com um duplo sentido? Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Por que tinha que ser daquele jeito? Porque se fosse literal censuravam. Você está entendendo? Então a linguagem apocalíptica também é assim. E outra coisa, se Jesus falasse, o meu dia vai ser tal, qual seria o interesse das pessoas em se preparar? Faltam 20 anos, faltam 100 anos. Eu tenho que estar preparado a qualquer momento. Então a volta de Cristo ela é descrita na Bíblia, lembrando como era o tempo da época, né? O navio vai sair nesse dia. Então você chega lá, e pode ser 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da tarde, você já está lá esperando o navio. Tem que esperar o vento, o melhor vento. Eles não tinham essa noção de minuto e segundo que a gente tem. Embora a hora de 60 minutos vem desde a Babilônia, mas era outro critério. O fato é que a volta de Cristo tem que ser, em primeiro lugar, algo que eu tenho que desejar mais do que temer. Tá. Tá bem? Desejar.
E existe uma diferença, se você me permite, entre temer e ter medo. Temer, embora em português é sinônimo perfeito, mas eu vou dividir porque na Bíblia é essa distinção. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a Bíblia fala que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Então vamos separar o temor da fobia. O temor de Deus é aquele mesmo temor que você, assim... você tem filho, né? Tem. Eu não sei se você pisava muito no acelerador antes de ter os filhos. Hoje eu diminui. Diminui. Por quê? Você tem um temor. Sim. É precaução. Se tem um buraco ali, eu não vou colocar a mão lá porque eu não sei se tem cobra lá dentro. Isso é temor, isso é precaução, isso é bom senso. É o cuidado. É o cuidado. Agora, aquela fobia, não, vai acontecer alguma coisa, isso aí precisa ser tratado, é patológico, tem que ir pro médico para ver o que você tem, porque fobia é patológica. Né? Então, tem muitas religiões e pessoas que passam fobia de Deus. Jesus vai voltar, e o fogo vai cair, e vai destruir, e o diabo vai pegar todo mundo. E ele quer criar uma fobia da volta de Jesus. O problema é que o resultado é o inverso, porque a fobia, ela me faz ter repulsa por aquilo que me causa fobia. Desse evento. Se eu tiver fobia da volta de Jesus, eu vou ter repulsa desse dia. Mas se eu tiver temor, eu vou ter segurança, eu vou ter precaução e eu vou ter desejo nesse dia. E esse desejo tem que estar assim, eu não sei se esse aqui é o meu último podcast. Eu quero viver muito. Não, eu quero viver muito. E vou até ser sincero, embora eu sei que às vezes a gente atrai coisas, mas assim, talvez eu vá viver muito tempo, a gente nunca sabe. E aí? E se eu tô, não, Jesus falta uns 50 anos para voltar aí e tal, tá tranquilo? Não. E se eu morrer agora?